Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos aqui com o nosso Assim Pode. Lembrando sempre para você não deixar de dar o like, de se inscrever no nosso canal e lá na nossa página no Instagram, Assim Associação, e começar a nos seguir. E hoje a gente tem uma entrevista muito especial com uma pessoa muito competente que está em alta aqui no Brasil hoje, que é a Flávia Moraes. Ela é cineasta, diretora, é super premiada. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais dela hoje. Ela, inclusive, foi a diretora, né, do documentário Milton Bituca Nascimento, sobre a turnê de despedida, né, do cantor, do tão querido e amado Milton Nascimento, orgulho, né, de nós brasileiros. Então, eu queria dar as boas-vindas, Flávia. Muito obrigado pelo convite. Pela primeira vez a gente está fazendo uma transmissão virtual. Você está aí, né, você está na Espanha, né? Você está na Nós estamos na Espanha, Espanha. num outro É isso fuso mesmo, horário, se dispondo exatamente. aqui a conversar com a gente. É um prazer enorme. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa maravilhosa. A gente conversou um pouquinho fora do ar aqui, né? Como a gente fala, Foi, você é uma fazendo um pessoa muito aquecimento. doce, muito simpática, que eu preciso dizer isso. E, enfim, seja muito bem-vinda e vamos para o nosso bate-papo, nosso pode, né, Marcela? Porque aqui Vamos, pode. vamos. Olha, hoje, gente, eu vou me comportar. Porque eu estava aqui falando para Flávia, Flávia, difícil, porque é uma carreira de assim, muito sucesso, são muitos prêmios, são muitos na publicidade, no cinema, curtas, assim, incursões até em show, né? Rock in Rio tá na sua carreira. Então, assim, é muita responsabilidade. Então, vocês estão vendo que eu já estou tentando aqui me controlar um pouco mais. Vou estar mais comedida, Flávia, Por quanto hoje. tempo É, não né? sabemos, viu, Flávia? Não sei Controle, por quanto. favor, nada disso. Mas é porque Eu que realmente. tenho que É, agradecer o convite, tá bom? É um prazer falar com vocês. Já sei tudo do histórico da dupla e estou muito contente de conversar. Acho que vai ser um bate-papo ótimo. muito obrigada. Não, eu acho que você pode começar contando que todo mundo quer saber, né, Flávia? Como tudo começou, né? Qual foi o início na sua carreira, né, em relação Quer com o falar de carreira? audiovisual? Quer falar de Milton primeiro? Vamos falar um pouquinho de carreira ou quer Vamos pular falar um direto pouquinho de no... Como carreira você para você quiser. contar um pouquinho de você, para você, né, apresentar para as pessoas aqui o que te levou a virar essa profissional e depois a gente até pode pular para o Milton direto, porque tem Já. tanto assunto Como para falar do quiser, Tem. como Milton. quiser. A gente pode ir e vir, não precisamos ter uma coisa cronológica. Aliás, o Isso. filme não é cronológico, é engraçado. Verdade, Mas, verdade. enfim, acho que a minha carreira começa Vocês também têm um pai forte, né? Eu tive a sorte de ser filha de um cara que é um poeta, que é um visionário, que é um jornalista, escritor, filósofo. Meu velho é espetacular. Está com 92 anos, eu estou publicando, estou editando o segundo livro dele agora e devo ir ao Brasil em setembro para lançar o livro na Feira do Livro de Porto Alegre. É uma figura ótima, uma figura que tem uma vida, um savoir-faire, uma experiência incrível, viajou o mundo. E com ele eu aprendi muita coisa e aprendi tudo que eu sei, bastante do que eu sei, vai, porque faz tempo que ele agora é que eu estou ensinando para ele, a gente está trocando os papéis. Mas aprendi muito e ganhei e aprendi o gosto pela música, pela arte, pelo cinema. Ele escrevia uma coluna sobre cinema na minha infância. Eu lembro de ir dormir com o meu pai escrevendo na máquina de escrever a coluna sobre cinema. Ele ia a Buenos Aires para assistir as estreias, porque na época que ele escrevia, a censura no Brasil cortava muita coisa. Então, toda a minha infância muito ligada a Spy, que depois virou um grande publicitário, fundador de uma grande agência de propaganda e, obviamente, teve um momento de litígio entre adolescente e pai. Eu fui embora para Londres estudar cinema, voltei, acabei trabalhando em propaganda, meio que seguindo os passos do Moraes, e que foi, na verdade, digamos assim, o grande início da minha carreira. De Londres e da escola de Londres eu lembro muito pouco, lembro mais dos concertos no Hyde Park e da Folia. Eu aprendi mesmo, aprendi fazendo, e a propaganda, devo muito à propaganda, que durante muitos anos fiz uma carreira importante
fui a diretora de mais de 2.500 comerciais, e fundei uma empresa que estava no lugar certo, na hora certa. Trabalhei com Washington Nizam no início da carreira, com a DPZ, com a W Brasil, e a Film Planet se transformou numa das principais produtoras do Brasil, e talvez pelo meu espírito inquieto, muito jovem, eu já tinha praticamente filmado tudo que eu podia filmar para o mercado brasileiro, e comecei a expandir, e abrimos na Argentina, abrimos na Europa, abrimos nos Estados Unidos, e com 40 anos eu tinha uma produtora que trabalhava e filmava e produzia comerciais de campanhas internacionais, né, surfando muito aquela era de ouro da propaganda brasileira, mas também aquele boom da globalização, de que as grandes marcas faziam campanhas para o mundo todo com o mesmo tema, mudando o acento, mudando o casting e tal. Então, como eu tinha muita facilidade de trabalhar em espanhol, em inglês, em português, a gente começou a trabalhar muito com grandes campanhas, e muito cedo a produtora virou uma potência, o que de certa forma foi maravilhoso. Devo isso à propaganda, devo isso a São Paulo, que foi a nossa plataforma para começar a trabalhar. Houve uma época que nós tínhamos também operação no Rio, mas ao mesmo tempo também virou uma espécie de prisão, porque foi muito rápido que tudo aconteceu, e na verdade a propaganda, o plano inicial era que a propaganda seria apenas um início de uma carreira para que depois eu pudesse fazer um trabalho autoral, né? E foi muito difícil sair. Talvez se não tivesse tido tanto sucesso, teria saído antes, teria tido talvez um pouco mais de tempo e ter iniciado a fazer as incursões de autoria, de projetos pessoais e tudo mais, um pouquinho mais cedo. Como a propaganda me tomava muito tempo, acabava que durante os períodos de descanso, de férias e tal, os projetos que eu conseguia fazer, que não eram propaganda, eram justamente projetos ligados à música, a shows, a concertos, porque eram projetos rápidos. Então, fizemos longas-metragens, fizemos coisas em palco, de sertanejo a pop. Então, assim, foi aí que eu conheci Vitinho, o Poças, com um convite do Max, na época Universal. Quando Sandy e Júnior saíram de uma carreira de sertanejos mirins e passaram para o pop naquela fase gloriosa deles do Quatro Estações, com um show que foi uma loucura em São Paulo. Eu estava na época na Argentina e vim para o Brasil para poder dirigir o show. Então, que foi uma loucura total, era um absurdo, eles pareciam os Beatles na época, era uma loucura absoluta. Eu lembro. A chegada do pop deles, né? Então, eu fazia isso nas horas vagas. E quando eu trabalhava com propaganda e cuidava da produtora. Mas aí foi realmente... foi tudo muito rápido, na verdade. Em muitos anos. Eu filmei mais de 2.500 comerciais para 5 idiomas diferentes, em mercados diferentes, Los Angeles, Buenos Aires, São Paulo, Rio de Janeiro, e nós tínhamos também uma representação em Lisboa. E chegou um momento da minha vida, eu já estava com 50 anos na época, que você se dá conta que a vida passou assim, né? E que o plano de efetivamente poder trabalhar com dramaturgia, trabalhar com ficção, de trabalhar com assuntos que de alguma maneira te satisfaçam e que não seja simplesmente o ofício, pela grana. A propaganda é uma grande escola, mas ela também te rouba a alma, porque você passa muitos anos da sua vida se dedicando, trabalhando e fazendo coisas e filmes para vender produtos que, na verdade, ninguém precisa. E quando tudo isso é empacotado e você olha para trás, e eu tive um evento numa filmagem que um técnico que trabalhava comigo teve uma parada cardíaca durante uma filmagem, que foi muito violento, muito assustador. Eu fui para casa e disse, cara, que loucura, quantos anos eu tenho, o que eu estou fazendo, por que eu continuo fazendo isso? E comecei a escrever num papel os comerciais que eu lembrava naquele momento. E de 2.500 eu não consegui lembrar mais de 80. Então, realmente eu tinha alguma coisa errada, né?
quando vira só a função do trabalho, do dinheiro, do negócio, do poder, da adrenalina do fazer, e você acaba não prestando muita atenção no que você está fazendo, né? Então, obviamente que, como eu já disse, eu aprendi muito na propaganda, eu sou muito grata. Se hoje eu posso fazer o Bituca, porque eu trabalhei em propaganda antes, não só como um grande treinamento para executar projetos difíceis e complicados, mas também financeiramente, que me permite hoje poder ter a tranquilidade de fazer um projeto de 3 anos que jamais me pagaria os 3 anos de dedicação. Então, assim, eu sou muito grata, mas é muito importante esse wake-up, sabe, que rolou, infelizmente, com um assunto, com um episódio muito difícil. O Paulinho, inclusive, depois parou de trabalhar, mas ele me serviu como um wake-up call, sabe, que foi bastante importante. A partir daí, fui embora definitivamente para os Estados Unidos, resolvi sair do Brasil. Foi muito difícil desmanchar a produtora, terminou em litígio, foi muito triste, uma empresa que tinha muito sucesso, mas era muito difícil falar para sócios que estavam ganhando dinheiro, na época, olha, eu não quero mais, né? E isso significa que esse negócio aqui vai mudar, e vai mudar drasticamente, e teria mudado mesmo se eu não tivesse saído, porque a propaganda começava a entrar em declínio com a aparição da internet, com novas formas de você se comunicar com o público, com a descentralização do poder da mídia, das TVs e tudo mais, e eu preciso começar a objetivar aqui, porque senão vai ser só uma pergunta e nós não vamos falar do Bituca. Não, mas você a sabe gente que tá, eu tô eu adorando até tô saber. curiosa, a gente vai entrar no Bituca já, mas tem uma coisa que você, te ouvindo, né, e olhando assim para tudo que você fez, da forma que você fez e todo o destaque que você teve, né, todo o êxito. Me corrija se eu estiver enganada, né, mas de uma certa forma é como se se o campo da propaganda tivesse meio que realizado, entre muitas aspas, né, a vontade artística de ser cineasta. Então, talvez essa transferência, porque, ok, não dá para fazer isso agora, é isso que eu tenho na mão aqui. Então, eu vou fazer de uma tal maneira que foi justamente, talvez, estou aqui tipo, jogando a pergunta, né? Assim, que fez com que o seu trabalho tivesse tanto êxito, né? Ao ponto de você conseguir, por exemplo, trazer aquela coisa do branded content, né? Que você tem a união de histórias com marcas e você Sim, sempre querendo trabalhar com essa ideia de ficção e tal, para dentro do seu trabalho, né? Então, eu acho que esse wake-up call, aí, pelo que você descreve, ele na verdade, ele tinha que acontecer, ele ia acontecer de qualquer forma, né? Talvez rapidamente, mas assim, eu sinto muito isso pelo que você descreve, né? Que esse campo de realização artística acabou meio que fazendo com que você tivesse tanto destaque, ser tão diferente, né? Esse era o teu diferencial. Na verdade, o que acontece é que quando eu começo, justamente, estamos falando muito novinha, hein? Estamos falando década de 80, eu comecei no Rio Grande do Sul, e lá, imagina, não havia sequer um outro diretor de comerciais, né? Então, praticamente inventei essa modalidade de que os comerciais eram dirigidos umas campanhas vagabundas, baratíssimas, umas coisas horrendas, e a gente já se divertia na época. E depois, indo para São Paulo, o mercado publicitário era efetivamente o único mercado no Brasil que me permitia exercitar o meu ofício. Porque na época era a Embrafilme, a família Barreto, no Rio de Janeiro, os filmes e o cinema brasileiro tinha cartas muito marcadas e era muito difícil de entrar. E a propaganda vivia uma onda, né, de crescimento, de abertura, e eu cheguei em São Paulo, tive a sorte de trabalhar perto de gente muito inteligente e muito capaz, e surfei essa onda da propaganda. O problema é que a coisa ficou muito grande depois, e eu tinha muitas responsabilidades, muitas pessoas trabalhando comigo, sociedades, clientes, então fica realmente difícil, mas na propaganda, na primeira parte dos anos 2000, 90, etc., eu tive a possibilidade, porque eu estava na propaganda, de trabalhar com equipamentos, com equipes, com profissionais e principalmente de ser colocada na situação de ter que resolver grandes campanhas
idiomas diferentes, culturas diferentes, de repente você está numa época que você não fazia as coisas em pós-produção, você fazia ali no osso, Ali era na na hora, câmera. né? Então, se você está fazendo a campanha de lançamento de Pfizer para o mundo inteiro, com o Pelé no meio do Maracanã, e tem que cobrir todo o estádio e fazer com que tenham 80 mil pessoas, mas na verdade só tem 5, você tem que filmar 5 mil pessoas naquele lugar, depois transladar as 5 mil pessoas para pro próximo É, gol entendeu? é. Era um outro Sim. lugar. Então, e estamos falando de 4 câmeras, 5 mil pessoas, helicóptero, o Pelé, Gente, o cliente inglês. Então, a tensão e a complexidade da realização, esse aprendizado é absolutamente excepcional. É como se eu é. estivesse realmente sendo colocada num treinamento impressionante. Hoje, obviamente, muda-se tudo, a gente vai falar disso depois, imagino, entrando numa fase onde AI vai realmente aparecer, né? A IA aparece com muita força, Sim. mas esse preparo, sem dúvida nenhuma, só poderia ter acontecido no mercado publicitário. Eu queria. Podemos jogar pro Bituca, então? Porque eu tô louca Claro, para falar do, maravilhoso. do Doc, É, assim, eu fiquei fascinada, como eu estava te dizendo. E tem o texto é seu, né? O roteiro é seu, né? o roteiro é meu e do Ferla, Marcelo Ferla, que é um roteirista gaúcho, um jornalista gaúcho. O texto é do Ferla em cima de uma história que a gente mais ou menos. ah, na verdade, a história, quem nos entregou foi o Bituca, né? Porque o documentário a partir das dificuldades de fazer esse documentário, né? A idade avançada do Bituca, o início dos sintomas da doença, que já começavam a aparecer muito claros, mas que ao mesmo tempo não era um assunto ainda totalmente aberto, a delicadeza da saúde dele pós-pandemia, quando ele fica 3 anos trancado dentro de casa, a decisão de se fazer uma última turnê do Augusto, uma decisão absolutamente corajosa e acertada do Augustinho, mas que na época todo mundo duvidava, de certa forma. Eu mesma, quando o Vitinho, com quem eu já tinha trabalhado fazendo o filme de Sandy Júnior, né? Que é o Aquário, há muitos anos lá atrás, também um trabalho que eu fiz convidada, e o Vitor era o diretor musical deles, eu conheci o Vitor aí. O Vitinho me chamou para fazer o Milton, e eu fui olhar o Milton na rede e digo, gente, Milton, para mim é ídolo, ele é referência. Quando eu tinha 11 anos de idade, a minha primeira mesada, que eu fui na loja comprar um LP, eu comprei 2, não sabia nem o que eu estava comprando, porque eu era uma criança. Eu comprei porque eu achei legal o LP duplo. Eu comprei o Clube da Esquina, olha a sorte, Ah, né? Olha isso. nossa E, senhora. e comprei o Clube da Esquina e comprei o The Dark Side of the Moon, né? Do Pink. Nossa, gente, você E pegou era tipo o o que eu melhor dos ouvia. dois mundos, né? Mas muito parecidos ao mesmo tempo. Sim, Porque o sim. Bituca abria uma possibilidade sonora de É, experimentação que Pink Floyd, é. eu viajava de ácido e não sabia que era isso. Depois é que eu descobri, né? Quando eu fui viajar de ácido, anos depois, eu digo, Pink Floyd! Opa! Faz a Então, conexão. então uma responsabilidade absurda. E eu tinha muita preocupação se seria possível fazer um filme do Bituca durante uma turnê com toda a complexidade que isso significa, aeroporto, hotel, cansaço, ensaio, passagem de som. Ele mal caminhava, ele ficou 3 anos trancado, e o Bituca, ele vive de conexões, ele vive dos amigos. Se você coloca ele quietinho, se ele não tem contato com as pessoas, ele estava todo para dentro. E quando eu disse para o Vitor, Vitor, morro de medo, porque eu não vou conseguir fazer um documentário se eu não tiver o Bituca fazendo o documentário junto comigo, minimamente abrindo o espaço que para que a gente possa conversar, para que eu possa invadir, porque eu vou invadir a praia dele,
o quarto dele, o show dele, o palco dele. E eu preciso, vou ao Rio, eu preciso conversar com o Bituca e perguntar para ele, né? O Augusto disse, venha, e o Augusto estava certo, na verdade todo mundo tinha medo, e o Augusto já sabia, ele foi muito, muito perspicaz, porque na verdade o Bituca terminou a turnê muito mais jovem do que começou, né? Isso a gente vê no filme, à Sim. medida que ele ia encontrando os É fãs, verdade. Ela é viajando, meio curativa, essa turnê, né? É muito louco. ele se autocura, né, com essa É, turnê. Ele é uma coisa maluca nesse é mesmo. sentido. E eu fui ao Rio e no primeiro dia, foi um dia, eu digo, olha, vou ficar com ele 3 dias, vou conversar com ele, levei exercícios, músicas, poesias, eu digo, preciso entender se eu vou conversar se eu vou conseguir ter uma troca com ele, né? Porque além de tudo, o Bituca é o Bituca, ele é uma entidade, ele é um ser, ele é uma espécie de Yoda, sabe? É um É, outro lugar que ele é outro funciona, rolê. né? Uhum. Ele funciona num outro patamar. E Um quando ele não outro. quer, né, simplesmente se comunicar com os humanos, ele não se comunica, ele fica na dele, ele só olha, ele observa, ele é monossilábico. Como que você faz um filme dessa forma, né? Então, eu fui para o Rio, fiquei com ele um tempo, ele foi rindo, foi brincando, comecei a jogar música na parada, eu dava um verso, ele me repetia, eu digo, eu preciso saber se tem ping-pong, até que ponto eu vou conseguir ter ping-pong, né? E aí no terceiro dia eu digo, Bituca, te agradeço muitíssimo a maneira como você me recebeu, o seu tempo, mas eu tenho 2 perguntas importantes para fazer. Primeiro, você quer fazer essa turnê efetivamente ou você acha que você precisa fazer por alguma razão? E nessa hora ele olhou para mim, quase me fulminou com os olhos, ficou bravo e disse assim, eu quero me despedir dos meus fãs e olhar nos olhos deles pela última vez. Assim, essa frase. Eu digo, porra, Uau. né? Meu É, Deus, isso é. ok, já temos um filme, né? Aham. Já temos um filme. E aí eu perguntei, a segunda pergunta foi, e você acha que você vai conseguir fazer os shows, ensaiar os shows, viajar, ir para o hotel, pá, 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 e ainda ter disponibilidade mental, física, de rodar um filme? Ele parou, olhou para mim e disse, vai dar muito trabalho? Eu disse, vai dar trabalho, vai dar muito trabalho, vai dar muito trabalho. Bonitinho. Mas eu só posso fazer esse filme, a gente só vai conseguir fazer um bom filme, um filme que tenha o teu tamanho, que represente você, se você vier para o jogo. Senão o filme não terá alma. Ele olhou Poxa, para que mim perfeito, hein? e disse, eu quero fazer. Ai, que E ele lindo. foi um príncipe, ele foi um príncipe, porque houveram momentos de cansaço, sim, houveram momentos de mau humor, houveram momentos, inclusive, que a anemia batia, que ele se sentia mal, etc. Mas ele nunca me negou nada e ele nunca me pediu para fazer de uma determinada maneira. O que demonstra o tamanho do artista que é o Milton. Ele sabia que para mim era importante fazer esse filme, mas era importante fazer esse filme a partir do ponto de vista de uma artista, olhando o Bituca, e não um filme, sabe, aquela coisa ministerial, Sim. chapa branca, vamos falar do Bituca, vamos fazer uma homenagem ao Bituca. Eu queria fazer um filme que, como filme, pudesse emocionar as pessoas tanto quanto ele emociona. Só assim eu Uhum. faria um filme que faria jus ao Bituca, digamos assim. E não seria possível fazer esse filme sem a presença da alma que ele coloca em tudo que ele faz, né? É. E Então, é interessante, desculpa, te cortei, né? não, Mas por é favor. que eu ia dizer que assistindo ao filme a gente percebe que ele tá sempre muito à vontade e num sentido de querer se deixar ver. A gente percebe que ele tá ali realmente entregue, né? É, por mais que a gente saiba assim, a presença da câmera, imagino, da captação, ele não vai olhar diretamente, você vai trabalhar sempre de uma forma, né? Mas ele tá sempre ali muito presente, né? Assim, ele quer o registro, a gente percebe que esse registro para ele é realmente muito importante, né? E você sabe que eu ia falar que no texto
Marcelo, do Marcelo, perdão, teve uma frase que me marca muito, né? Quando ele diz assim, a Fernanda no começo do doc, ela fala que ele é o tradutor das montanhas, né? Cara, eu achei assim, ele falei, nossa senhora, ele entendeu, encontrou as palavras certas e você reconhece a tradução das montanhas ao longo de todo o sim, filme, sim, né? Como sim, uma muito importante. espinha. Sim, E aquela coisa da caverna também que você do traz no eco, né? Do começo, do eco, eco, do né? eco, A esse é um relação grande dele com o trem, cara, do sabe? eco. De onde ele tira as primeiras impressões rítmicas que se depois se desdobram em melodias e etc, né? Ouvindo aquele barulho contínuo, né? Do trem sobre o trilho, enfim, tudo se conectando, eu fiquei maravilhada com a forma com que você consegue fazer a junção disso com a pessoa dele, sem ficar uma coisa, sabe, Chata, né? Chata chata, e brega, melosa. sabe? Ah, eu não sei, eu tô aqui procurando palavra, mas a Não, verdade é mas que não sim, tem sim, porque, muita, mas é um porque era pouco muito. isso. Pensa o seguinte, Marcela, quando você sai com o Milton para fazer um documentário de uma última turnê, onde você vai conversar com as pessoas. A gente faz logo no início porque quando começa o documentário, era uma única câmera. Aliás, tem que falar do trabalho do Pedro Rocha, que é um menino que começou na produtora comigo há muitos anos atrás, hoje é um grande diretor de fotografia. E o Pedro, além de ser um grande cara de luz, ele é um operador de câmera excelente. O Pedro, sozinho no palco, faz o trabalho de 5 câmeras. É impressionante. E ele começa sozinho na turnê da Europa, na Itália, porque nós ainda estávamos correndo atrás de tentar colocar uma equipe que só acontece quando o Milton chega em Lisboa, chega na Inglaterra e depois chega nos Estados Unidos. No início, Barcelona, Roma, acho que eles fizeram, Roma não fizeram, fizeram Barcelona, Milão, fizeram, enfim, Foram fizeram quantas cidades no Veneza. final, você lembra? Quantas cidades Puxa, vocês são passaram? várias cidades. Eu posso depois. São muitas cidades. Barcelona, Londres, Lisboa, Barcelona, Londres, Lisboa. Estados Unidos é Nova York, Los Angeles, teve São Francisco, teve Nossa, Miami, gente. teve Itália, Portugal. Ele faz uma varrida, ele faz Braga, ele faz várias cidades em Tinha Portugal e muita faz coisa. Ah. simultaneamente as capitais do Brasil, porque ele ia e vinha, né, e fazia Brasil. E num primeiro momento a gente opta por fazer o início da turnê na Europa, simplesmente tentando entender o que seria possível. Então era uma única câmera e o Pedro falava dele, é um cara muito leve, muito delicado, muito silencioso. E o Milton se sentiu muito à vontade com o Pedro logo de cara. E o Pedro pulou para dentro do mesmo carro, para dentro do mesmo camarote, para dentro do mesmo hotel e teve uma proximidade com o que ele desenvolveu com o Milton a partir da delicadeza, do cuidado, trabalhando sempre com luz, com ausência de luz, com claro e escuro, ao invés de ligar aquele refletor, pá, que o cara já fica, né, totalmente resguardado. Então, um trabalho muito delicado. E ali a gente tomou a decisão de nós não vamos definir o que é esse documentário. Nós temos ideias claras, que é tentar explicar esse cara, que só poderia ser um artista brasileiro, né? Porque como que você explica o Bituca? Como que você explica um cara que perde a mãe aos 2 anos, que fica órfão, que não conheceu o pai, que vai parar no interior de Minas, numa família branca, cara que com 20 e poucos anos faz Clube da Esquina, que nunca estudou música, que foi reprovado em canto na escola, Encanta. e vira hoje um cara que é estudado na academia de música do mundo inteiro, nos principais grandes centros de formação musical, Berkeley, você vai, enfim, Juilliard, existem cursos, escolas para estudar o Bituca. E aí você diz, como explica isso? Ele é um milagre brasileiro, ele é o cara que ouviu, ele é o cara que ouviu de Ima Sumac no rádio, a Ângela Maria, ele ouviu coisas, ele ouvia a mãe
canto orfeônico do Vilas Lobos. Então, esse Vila Lobos, então, enfim, o cara, ele é um Oda, ele é um milagre. E fazer um filme do Bituca, como que a gente vai escrever? Olha, vamos fazer assim, aí vamos fazer assim? Não, a gente seguiu o Bituca. O Bituca é predestinado. Então a ideia seria seguir o Bituca. E parece fácil, mas é muito mais difícil, porque você vai para o filme sem saber, num primeiro momento, que filme você está fazendo. E você vai descobrindo o filme à medida em que ele vai se apresentando Ele para vai se você. contando, né? De uma forma orgânica mesmo. É maravilhoso isso. Então, A É, gente claro que percebe. num determinado momento você. Bom, agora a gente já entendeu. O filme é o quê? Uma tentativa que a gente sabe que é impossível de explicar quem é esse gênio. Uma homenagem e, de certa forma, até uma aproximação minha com o meu país, porque só o Brasil poderia criar um cara como Produzir um esse. Milton. É verdade, é E verdade. assim, uma coisa que me impressiona nesse relato, Flávia, é a necessidade da percepção da sensibilidade que vocês tiveram que ter na tratativa com ele como artista. Não apenas pelo fato dele ser o Milton e pela idade que ele tinha, mas por ele ser como ele é. Porque poderia não ter dado certo ao Sim, longo dessa jornada, sim, se esses detalhes, por exemplo, como o Pedro, como você colocou, não ligar uma luz forte, algo que pudesse gerar um certo estresse para ele no desconforto, decorrer, né? É. E ele claro. falasse, olha, para mim deu, né? Eu lembro que eu não sei, o papai que falou isso uma vez para nós sobre o Milton, eu não sei se é a quem é atribuída essa fala, mas diz que se Deus tivesse uma voz, a voz seria do Milton Nascimento, É. né? Eu não sei exatamente quem falou isso, mas eu ouvi do papai contando uma história que alguém um dia falou isso. E se você fechar os seus olhos e imaginar Deus falando com você, é muito fácil você imaginar isso na voz do Milton, não é verdade? Tamanha grandeza dele. Então, você colocando isso, eu fico pensando, poxa, como que isso deve ter sido incrível para essas pessoas que se envolveram nesse projeto, tá ali perto dele, viajando com ele, vivendo ele. Isso vai ficar marcado para o resto da vida como talvez o maior, um dos maiores trabalhos, né? Que E, todos ali que se envolveram, com certeza o do seu também, Flávia, porque eu imagino, né, a grandeza que não é hoje você vendo aqui no Brasil o sucesso que está fazendo, né? Você deve pensar, poxa, porque você tem lembranças do dia a dia, né? Desde quando o seu telefone tocou a primeira vez para você ter sido convidada, essa conversa que você relatou aqui para gente que você teve com ele, Tem né? momentos incríveis, Marcel. Tem momentos. Tem, por eu exemplo, fico imaginando o que que é o making off disso. É outro toque, né? não, Você devia acabou pensar. que o making off é o próprio filme, mas tem um dia, imagina, só para vocês terem uma noção, porque à medida em que a gente chegou no Brasil, depois de ter feito Estados Unidos e Europa, a gente já tinha uma massa importante, né, de cenas captadas. Claro que a gente sabia que o Bituca era importante lá fora e tinha um nome muito forte lá fora, mas a gente não tinha noção do tamanho da admiração e da importância que ele tem no mercado musical internacional, tanto na Europa como na Ásia, como nos Estados Unidos. Tanto é que o primeiro país a comprar o filme é Japão. Se tudo der certo, o filme estreia em Tóquio ainda esse ano. Olha Mas só. o que acontecia? A gente ia para os shows, ou seja, no Brasil, obviamente, aí a gente começa a conduzir o filme para o que a gente quer, e as entrevistas também. Mas no início era uma coisa de joga a rede e Uhum. vê o que acontece. E eu me vi em situações muito cômicas, como, por exemplo, estou entrevistando o Fito Paz ou o Paul Simon, né? Olha, o Paul Simon está aí, quer falar sobre o Milton, porque as Sobre o pessoas Milton. ficavam sabendo que a gente estava fazendo um documentário. Só Eu tinha isso. sempre duas câmeras, três câmeras prontas. Em Nova York, a gente tinha uma câmera seguindo ele, uma câmera no backstage e uma câmera na porta do teatro. Então já estava com a equipe. E aí a gente não sabia quem vinha ao show. Então você tinha que, sem saber quem vem ao show, estar preparado para entrevistar quem fosse. Então, de repente, olha, o Paul Simon chegou, quer falar sobre o Milton, estou entrevistando o Paul Simon, Spike Lee gostaria de dar uma entrevista. Eu digo, Não, ó, eu ia. Nossa, eu juro, você deu um spoiler na minha pergunta, porque eu ia falar isso. Eu tava aqui pensando, eu falei, gente, os depoimentos que a gente escuta nesse filme, quando o Pat Metheny entrou, eu fiz assim.
Não, o Aí Pat você Metheny em ouve o São Pat... Paulo, incrível. Aliás, Não, o aí, depoimento dele sobre o Bituca é espetacular. gente, o Pat Metheny ali, assim, eu amo o trabalho. Bom, não Ele é preciso, não vou falar espetacular, do ele é Pat Metheny. espetacular. Mas o que mais me chamou a atenção, todos os depoimentos que são colhidos ali, não dá para mensurar, né, assim, a importância de cada um daquelas pessoas Impressionante. ali, Mas todos, era todos. impressionante. Mas eu arrisco dizer, não sei aqui, dando, né, chutando, Flávio, me ajude, que o cara que mais entendeu o Milton foi o Pat Metheny, tá? Foi o Pet, não tenho É nenhuma assim, dúvida. eu Nenhuma assim, dúvida. porque o que ele fala sobre a obra do Pet em todos os níveis, né? Ele vai no Não, pré-sal, cara. o Pat Metheny, ele tem uma coisa que é o Ele seguinte, dialoga com a Marcelo, própria sensibilidade dele pode musical para crer. interpretar a sensibilidade musical do Milton. E isso é fantástico. E Você não fala, só isso, cara, ele faz uma leitura ele faz uma leitura do sublime, do sagrado. ele lê o subtexto, Ele assim, ele tira, né? consegue alcançar. E é muito interessante, porque aí você vai ouvir as outras vozes, que tem um tamanho igual, às vezes, É, claro, claro. enfim, Herbie independentemente. Hancock, E você eles estão tem tudo. tentando entender à luz daquela caixa, do gênero, daquela caixa do, né, onde eles se encaixam, onde eles não se encaixam, o que que ele faz, o que que ele não faz, como a gente lê, como a gente não lê. Cara, e o Pet bateu isso, tipo, fala, gente, não tenta enfiar em caixa nenhuma. É, É, Assim, não existe tem que isso. escutar, Você tem que escuta, né? escutar e deixar Sabe? rolar, porque é como se fosse uma, assim, é como se fosse um entorpecente, uma droga mesmo, que você entra num outro patamar de conexão com o universo, né? Por isso que É aquela fala incrível. do tradutor das montanhas, para mim, ela fala tão alto, porque ela é O muito texto dela sensível, é muito feliz, é muito feliz. é muito sensível nesse aspecto, né? Então, essas contribuições aí, mano, de repente, assim, aparecia como Spike Lee falando, e aí tá lá o Paul Simon. Então, e eu acredito que para você ter tido a experiência de estar ali nessa situação deve ter sido muito louca mesmo, que você Ela é tava, muito eu te louca, porque você cortei diz, ó, só um pouquinho, pede pro cara, sei lá, pede pro Simon esperar, porque eu estou entrevistando o Herbie Hancock, no caso foi, sabe, só um pouquinho, o Spike Lee chegou, pede 5 minutos, já vou entrevistar, quer dizer, são situações que só o Bituca poderia ter gerado, entendeu? Então, aqui o nosso mérito era o mérito de estar pronto para poder conversar com quem fosse. Tem um outro evento engraçadíssimo, que é o Pedro me liga, ó, tô na câmera do camarim com o Bituca, acaba de entrar um cara enorme, com um cachecol, uma boina, óculos escuro. Eu perguntei, ele é negro? É negro. E ele está ajoelhado na frente do Bituca. Eu digo, mas quem é? Filma? Eu digo, filma. Depois a gente descobre. E era o Jordan, que é o novo baterista dos Stones, né? Então, quer gente. dizer, o cara entra no camarim e ajoelha na frente do Bituca. A reverência que as pessoas têm por ele e pela música dele, principalmente, acho que principalmente o pessoal do jazz, pelo uso da voz como Sim. instrumento e pela questão melódica, da harmonia, dos tempos, desses caminhos tão inesperados que ele toma nas composições dele, o João Bosco explica isso muito bem, que para o jazzista é uma maravilha, porque É. ele é de uma simplicidade absolutamente estarrecedora e ao mesmo tempo extremamente complexo, o que É. é perfeito para o cara do jazz, né? É. Porque ele tem um tema que é super claro, mas é brilhante e os caras se perdem dentro disso lindamente, né? É maravilhoso, E ele incrível. faz isso com uma identidade musical incrível, porque quando você vai pensar em termos de escalas tradicionalmente usadas, né, na linguagem jazzística, ele está completamente fora desse universo, mas a improvisação, ela está presente no DNA, assim, a todo momento, né? É incrível. Ele é livre, E né? é verdade, eu tinha Ele é que me livre. esqueci do depoimento do João Bosco, acho que se eu tivesse que, olha eu já aqui, né? Porque eu amei, assim,
o documentário é um ponto. Eu falei, eu preciso assistir 5 vezes, porque Vou te é, mandar o link, aí você ah, estuda. pelo amor de Deus, porque assim, Claro. o Pet Matene e o João Bosco, aqui não dá para colocar, né? Porque o João Bosco, Ave Maria, né? É É um outro gênio, monstro, é né? outro gênio, Outro é assim, gênio. só um gênio para conseguir compreender outro. Então a gente tem ali dois gênios olhando para um gênio que está, né, para um deus praticamente, vamos dizer assim, né? Porque o Bituca tá nesse patamar do Olimpo ali, né? Então eles captam realmente, acho que os que melhor captam essa essência criativa do Milton, interpretativa também, são realmente os dois, né? E conta um pouco mais assim sobre essa convivência com ele, a pessoa, assim, aquilo que a gente não vê, que não está presente no documentário, porque, enfim, viraria uma minissérie, vamos dizer assim, né? Porque eu acho que tem conteúdo para fazer, né? Isso. Me Eu conta acho um que pouco mais. a figura do Bituca, ele é muito misterioso, né? E ele é muito calado, ele é muito reservado. Então ele transita no trivial, ele fica na frente da TV vendo novela, a pior novela que você puder imaginar, e você diz, não é possível, o Milton Nascimento está vendo essa droga aí, se diverte, e vai assistir o Papagaio da Ana Maria Braga, horas e horas na frente da televisão, e não fecha, porque você diz, não, esse cara é um gênio, esse cara está no Olimpo. E aí ele está lá sentadinho na frente da televisão, morre de rir, e acompanha a novela, e quer saber da novela no dia seguinte, é apaixonado por tela, né? Totalmente apaixonado por É. tela. Então tem uma coisa que ele gosta de assistir os mesmos filmes muitas vezes. Uma das minhas grandes alegrias desse trabalho é que ele tem uma fissura por Contatos Imediatos do Terceiro Grau, né, do Spielberg. Ele Nossa, assiste sim. isso uma vez por semana e ele conhece todo o filme de cor. E toda vez que você vai na casa dele, se você vacila, você é obrigado a assistir de Junto novo com ele. Contatos Imediatos com ele. Isso eu tenho no meu currículo. Eu Ah, assisti você viu, Contatos você viu. Imediatos com ele. Cara, isso é E fantástico. na hora que tem o pá, 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 Aham. pá, 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 ele É. vibra, é uma loucura. Ele realmente veio naquela nave. E o Augusto me conta que depois que o documentário foi lançado, que agora ele pede para ver o documentário dele mesmo. Ai, que lindo. Ele se emociona e vê os Nossa. amigos e conhece todas as músicas e canta junto, então ele passou a ser agora a história dele. E ele é apaixonado por tela. Então, é muito interessante você observar o Bituca no trivial básico, sabe? Comendo Dunkin' Donuts no quarto do hotel de Los Angeles. E ao mesmo tempo e tem momentos e tem tiradas e tem essa obra que parece que não casa uma coisa com a outra, né? Porque a gente já fica construindo na cabeça da gente, não, esse cara é um gênio, cada vez que ele abre a boca, ele vai dizer uma coisa genial. Não, não é assim. Não. Ele é super simples, ele sequer abre a boca muitas vezes. E eu vou contar uma coisa para vocês. Há muitos anos atrás eu fiz um documentário sobre o Dalai Lama. E acompanhei o Dalai na visita que ele fez à Argentina, Uruguai e Brasil. E é igual, porque o Dalai é aquele cara que fica todo mundo batendo cabeça, ele é um gênio. Quando É. ele fala de um lugar, de uma conexão que você não sabe de onde é, mas no dia a dia é um moleque, é um menino, é uma criança. Ai, que legal. Eles funcionam no outro lugar. Eu tive episódios, não muitos, porque na maioria das vezes muita gente, muita correria, ele fazendo o trabalho dele e eu fazendo o meu. Mas tem uma conversa que está no filme, que é talvez um dos momentos mais importantes da minha carreira até aqui, que é aquela entrevista no quarto do hotel, onde ele está sentadinho na cama, o Pedro está na sala e a gente filma através da fresta da porta, que foi num dia que ele tinha ido visitar o Wayne Shorter já doente, ele sabia que seria o último encontro, ele volta para o hotel todo mexido. Eu falo para o Augusto, hoje é um dia para fazer uma boa conversa. Se eu puder estar com ele no quarto dele, me dá 4 horas, 5 horas, para não ter pressa. E a gente entrou, colocou a câmera na sala, ele não viu, botei o microfone nele, ele esqueceu.
E eu entrei no quarto, sentei na poltrona atrás da parede, ele sentou na cama e a gente conversou de música, da vida da mãe dele. Eu fiz várias entrevistas. Essa entrevista foi uma janela de conversa absolutamente muito generosa da parte dele, com muita confiança. A gente já estava filmando há mais de ano, então o timing também da entrevista, ele estava muito tranquilo. Ele sabia que eu não ia trazer nenhum assunto que ele não quisesse falar, ele sabia que eu seria sempre gentil, e essa também foi também uma decisão de que o filme fosse respeitoso e gentil e de que a gente falaria das coisas que ele gostaria de falar e não estaria numa postura de um documentário investigativo, mas o que tem sobre a vida do Bitu para que ninguém Explorando, né? sabe, Aquela as coisa. fofocas, as conspirações. Em nenhum momento, obviamente, que você invade porque você conversa a intimidade do cara, os amores do cara, o que aconteceu na vida privada dele, ele é super reservado. Eu fiz algumas tentativas de entrar em vida privada, ele me marcou claramente, gentilmente, os meus limites, e muito cedo eu decidi que eu não iria forçar nenhuma situação, por respeito a ele. E isso transformou a nossa relação e o filme em alguma coisa muito acolhedora e muito delicada e muito terna. E eu acho que é isso que emociona. Sim, sim. E é interessante também você falar sobre esse lado silencioso dele. E o filme ele deixa claro que ele tem alguns lugares onde ele sente a vontade para falar, né? Me corrija se eu estiver enganada, mas a gente percebe, por exemplo, que a presença dos gêmeos deixava ele à vontade. Muito à vontade. O lugar, assim, eu acho que todo o contexto onde essas conversas acontecem, eu percebi, eu falava, né? cara, olha Arte, que né? legal, Arte. e ele mexendo nas tintas ali junto com eles e não sei o quê, pareciam três moleques mesmo conversando, era uma coisa assim, eu não sei se era o astral deles, dos meninos Não, eu também, acho né, que é, de novo, eu mas acho que é a era, coisa do artista. Ele tem muito tá, respeito pelo artista, ele adora o trabalho dos gêmeos, eles gostam dele. E existe uma coisa que ali os gêmeos, eles se autodenominam ETs, né? E eles veem o Milton como um ET, tanto que eu brinco, tá tem um explicado. disco voador no Tem um início disco daquela voador, sequência. Aham. Eles pintam muito o disco voador e tal. Tem a cena de cima, né? A gente vê o ateliê do ponto de vista do disco voador. E em um momento, um dos dois pergunta: Milton, você acha que você é um ET? Ele fala um pouquinho. Um pouquinho. Então, isso sem dúvida nenhuma. Outro momento muito, muito feliz é o momento da conversa dele com o filho, que foi tão atacado, né? Porque o Augusto chega na vida Augusto chega na vida do Milton num momento em que o Milton está super fragilizado, muita gente em volta, muito afiliado, muita gente querendo de alguma maneira fazer projeto, eventualmente tirar vantagem, e o Augusto tira ele desse lugar e leva ele para um lugar mais resguardado. Então, muito atacado o Augustinho por ter tirado o Milton da roda, né? E então o Augusto é muito preocupado e muito atento de não se colocar demais, de não forçar a sua presença. Mas eu precisava ter feito aquela cena por uma única razão, porque o Milton fala desse filho o tempo todo com muito carinho e com muita admiração, realmente com um orgulho praticamente de quem está realmente falando de um filho ou de um familiar, né? E o Milton ele foi filho adotivo. Então é muito interessante esse entorno, essa volta, Esse né? ciclo, né? Filho adotivo que agora é pai adotivo. Tem uma coisa adotivo. linda de repetição nessa Sim. história, de uma história de amor entre os dois que é incrível. E isso não estava escrito. Eu falei para o Augusto: eu quero vocês dois amanhã, tarará, nós vamos no Brooklyn, lá perto da ponte,
eu queria filmar a sequência que ele canta a travessia, e botei um na frente do outro, cruzei duas câmeras, eu digo, pergunta para ele como ele se sente de ser seu filho adotivo, seu pai adotivo, eles ficaram num primeiro momento, sabe aquela coisa, não vou me emocionar aqui. E quando a coisa acontece, é muito delicado, é muito... Então houveram momentos muito que foram presentes mesmo, e por isso que eu digo, eu acho que o Milton, ele se colocou no filme. Ele sabia que esse filme era importante para a obra dele como registro e como registro também do artista. E acho que a gente soube, de alguma maneira, criar um ambiente para que ele se sentisse protegido e para que ele pudesse se abrir, né? Tem muita gente que ataca o filme dizendo, não, o filme é um desfile de elogios e não traz nenhuma novidade sobre a vida do Bituca. Essa nunca foi a ideia, né? A ideia era levar o público e levar os fãs, as pessoas que gostam dele, para viajar com ele nessa despedida. Nessa despedida, eu acho que isso é muito importante de você pontuar e falar, porque eu, por exemplo, não senti falta disso, né? Ao contrário, eu acho que o que mais me deixou fascinada com a história, além, obviamente, né, de vê-lo tão realizado, assim, porque ele vai, ao longo do filme, ele vai crescendo. Sim. É muito louco isso, né? Ele vai realmente se revitalizando, né? São os depoimentos de grandes, assim, maiores nomes da música mundial ali presentes para reverenciá-los nos shows, falando sobre a obra Mas eu acho que dele, esse tipo de né? crítica também, né, Mar? E realmente não vi ali que a finalidade passasse nem perto de ser qualquer coisa de trazer nada de novo, Então, é porque assim, eu acho que esse tipo de fala seria muito pequeno, sabe? Exato. Seria diminuir. É de quem né? não compreendeu a essência. Ou é aquela pessoa que sempre tem uma expectativa de que, nossa, qual é a bomba que vai sair de um documentário, né? Qual é a notícia que ninguém sabe? A gente está muito viciado, Marcel, no gossip, na rede social. Totalmente. E e esse filme é um filme de alguns silêncios, ele é um filme é um filme De bonito. reflexão. Era né? esse ponto que eu queria até te perguntar, De porque assim, reflexão. o Milton, ele tem dimensão da grandeza dele pela lente dos outros, né? Ele sabe disso, como as pessoas o enxergam. E ele com certeza entende o quanto ele impacta na vida de quem o admira, do que ele significa para a música. Mas, ao mesmo tempo, ele é de uma humildade, de uma tranquilidade em relação a essa posição que ele ocupa, que, pelo que você está contando, da forma como as coisas aconteceram, não me parece que ele se julga um orixá, né, uma entidade acima de todas, perante o que ele de fato ele é, né? E essa questão da genialidade dele, porque o silêncio é uma prece, né? Eu cresci ouvindo isso na minha fé religiosa. Então eu acho que essa questão dele, entre aspas, se colocar como um ser comum, um ser normal que assiste uma novela, ou que assiste um filme várias vezes porque adora, de uma certa forma, é para desafogar um pouco aquilo que deve ser muito forte dentro de uma pessoa que tem essa característica, né? De ser tão grandioso à vista dos outros, e ele sabe, né, que a obra dele conquistou isso. Então, eu acredito que, eu não sei, a minha pergunta, na verdade, era que impressão você tem em relação a isso, né? Porque quando a gente olha do lado de cá, escuta o que a gente está escutando, e você começa a falar, cara, porque a gente ouve do Milton por conta do nosso pai, né? Sim, é verdade. Nossa, desde que a gente era criança, porque o papai teve uma relação com o Milton no início na carreira de ambos, né? Eles têm ali aproximadamente a mesma idade, inclusive. Então eu fico pensando, né? Uma pessoa se torna isso, né? Ela não nasce assim, ela pode nascer com essa estrela, com esse espírito, mas até isso ser mostrado para o mundo e sentido pelo outro, vai uma história, vai um tempo. Então, como você vê essa pessoa, né, diante dele, dos olhos para ele, voltados para ele mesmo, né?
É uma pergunta interessante essa e difícil de responder, Marcel, porque eu acho que assim, eu acho que o silêncio do Milton, ele também acomoda muitas vezes o que a gente projeta, o que o Milton é, de alguma maneira as pessoas projetam nele coisas que não necessariamente ele é, né? Pelo silêncio, pela calma, pela ausência, pela timidez. Então, ele tem uma presença muito forte, e é como eu falei antes, ele tem muitos layers. Ele tem o layer do cidadão comum que vê novela, que é ranzinza e que fica brabo, entendeu? E que implica e que faz fofoca. Então ele tem isso. Mas, de repente, quando ele está naquele lugar dele, de compositor, de cantor, no palco, ele entra num lugar que é o lugar do Dalai quando ele senta na frente de 10 mil pessoas para falar dos ensinamentos do Buda. Existe uma conexão e ele tem total noção disso. Ele é um cara... Ele transita nesse astral, né? Ele tem total essa conexão desse lugar onde ele entra, ele se porta como tal, ele tem uma presença. Pô, esse cara fez um show sentado no Mineirão para quase 80 mil pessoas, de óculos escuros, e se você tá lá, você não consegue tirar o olho do cara nem um minuto. É uma loucura. Ele tem uma presença que não é a presença do cidadão comum de chinelo havaiana vendo Ana Maria Braga e o Louro José. Não é. É outra coisa. Tem um switch que troca, e eu acho que ele tem essa noção, ele tem isso. Mas eu também acho que existe um pouco uma projeção que as pessoas, muita gente adorando, muita gente falando, e ele tem uma coisa engraçada, que ele repete histórias, ele tem uma coisa de repetição de histórias. Que você diz, ele já me contou essa história antes, ele está me contando essa história pela terceira vez, e você se dá conta de que ele, ao longo da carreira, passou por media trainings, né? Os caras ensinaram, tem que contar uma piada, tem que contar uma coisa típica, tem que falar com um jornalista desse jeito. Então ele tem um media training meio impregnado. Que ele aplica. Que no filme a gente brinca com isso, com o media training, colocando frases de repetição e trabalhando com o eco, fazendo a brincadeira do eco, que ele fala a história mais de uma vez. Mas eu estou falando aqui com vocês sobre o filme, e eu dei muitas entrevistas, o filme foi muito bem recebido no Brasil, pela imprensa, e conversei com gente maravilhosa, conversas tão boas quanto a que a gente está tendo aqui, e eu me vejo repetindo histórias, porque são as histórias que funcionam. Imagina no caso do Milton, que não são 6 meses de sucesso no documentário, são 50 anos de carreira falando da música, da importância da música dele, das histórias, das pessoas com quem ele trabalhou. Elis Regina, imagina, o cara, né? Conheceu Elis lá atrás, as figuras do jazz americano, as grandes intérpretes. É um cara que viveu uma vida impressionante. E viveu histórias impressionantes, e histórias que ele repete, né? Então, é muito difícil explicar ou dar qualquer resposta clara sobre o Milton, porque não existe essa clareza. A brincadeira do filme é justamente isso, não se explica. Milton não se explica. Agora, eu preciso perguntar para você, né? Porque você, no começo da nossa conversa, fala que o primeiro disco que você comprou foi o Clube da Esquina, e de repente você tá ali naquele palco, você tem lá o Lô Borges, Tony Wharton, Beto Guedes, Milton Nascimento. E aí, cara, como que foi para você, de repente, estar nessa situação ali? Eu tenho essa curiosidade para você. Como que você sai dessa experiência? Eu tive esse contato com o Clube da Esquina lá na infância, né? Depois fui estudar fora, fiz a minha carreira de cinema, eu passei muitos anos da vida sem ter contato com a música deles, né? Fui ouvir outras coisas, a minha vida me levou para outros lados. Eu voltei a ouvir Milton durante a pandemia, porque eu fiquei travado em Los Angeles na pandemia, e era uma maneira, de alguma forma, Milton
era uma maneira de eu me conectar com o Brasil e com a minha história e com as pessoas, né? Então, Milton, de alguma forma, foi um lugar durante a pandemia, eu fiquei quase 2, 3 anos, quase 4 anos, quase no total, sem poder voltar ao Brasil. Era uma forma de eu me conectar com a minha infância, com memórias, com texturas, com cheiros. Era um jeito de matar um pouco a saudade do Brasil. Então foi interessante, porque logo depois da pandemia veio o projeto. Então parecia até que na pandemia, aquela aproximação da música tinha sido assim uma sorte enorme, porque eu tinha de alguma maneira recuperado sensações e sentimentos lá na infância, 12 anos, 13 anos, da descoberta daquela sonoridade, enquanto na verdade eu não sabia nem o que eu estava ouvindo. Então, quando eu voltei a ouvir Milton agora, eu via Milton de um outro lugar, né? Com outro ouvido, com outro conhecimento, com muito mais mundo, com muito mais vivências. Então é interessantíssimo, e você vai a Minas conversar com esses caras, e são todos capial, como eles dizem, uns capial, uns caras engraçados. Você fala com o Toninho, você ouve o Toninho, e você percebe, cara, Beto Mantini bebeu nessa fonte, tem muita gente que bebeu nessa É fonte. verdade. Ali o Toninho, junto com o Wilsinho, no final do show do Morumbi, tocam um troço, você diz, que isso? É uma brincadeira, uma improvisação de guitarra, que você diz, esses caras... Que loucura! Como pode ser que Clube da Esquina tenha sido um disco rodado nas condições que juntar aquela galera, botar todo mundo dentro do estúdio, com 2 canais, roda uma vez, mostra a música, todo mundo pega a música e sai tocando. É uma loucura, se você pensar, né? Então, eu acho que foi, acima de tudo, um privilégio maravilhoso, né? Porque nada melhor do que você lidar com qualidade artística do intérprete, da pessoa que você entrevista, nada melhor do que falar com gente inteligente, É, sensível, porque você vai para um lugar e você transita num outro lugar, que não é aquele lugar óbvio. Sim. E isso te inspira como artista. Tem um dos músicos um dos caras da banda, que é o Zé Ibarra, que aliás faz muito a voz da turnê, quem segura a voz do Milton quando ele está cansado, ou quando eventualmente a voz não chega em lugares onde sempre chegava, é a voz do Zé, que está muito. Tem mais ou menos o mesmo timbre, e eles trabalham muito bem juntos. E o Zé, tem um trecho da entrevista do Zé que ele fala o seguinte: o Milton não te fala o que você tem que fazer. Ele simplesmente te fala, vai e toca, e É verdade. faz. E isso é a melhor maneira, na verdade, de colocar as pessoas num lugar de responsabilidade de fazer o seu melhor. sem Então, dúvida. quando o Milton leva um Lô Borges de 17 anos para dentro do estúdio e fala para o pessoal da gravadora, se vocês não fizerem comigo e com esse Não cara, tem eu vou disso. trocar de gravadora, se diz, o que é isso, né? Quem são esses caras? E aí eu fico pensando, será que ele via no Lô Borges uma genialidade? Aí eu fico pensando, mas tá bom, o Lô Borges é bárbaro, mas ele não é genial. Genial é o Milton, que juntou esses caras todos e potencializou o talento deles todos numa coisa só. Então, e não sei nem se ele tinha, na época, essa consciência. Eu acho que é instinto. Acho que era instinto. Eram os caras dele, era a turma dele, era o clube de futebol dele, entendeu? É muito louco isso. É O Milton impressionante, era, porque né? eu tava aqui pensando, eu falei, é o nível de sensibilidade que eles têm, Não, apurada, né? absurdo. Essa Absurdo. sensibilidade é intangível mesmo. Você não enxerga, você não toca, Muito louco. você só sente. E esses caras têm isso, né? É impressionante. Agora me fala uma coisa, como tá sendo, né? Esse pós, tá uma loucura a tua vida, entrevistas mil. Não, 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 como, não, como, como que não. tá sendo isso? Não, porque Porque, eu estou na Espanha, então eu estou num outro fuso. Quer é, dizer, eu estou terminando um outro projeto, que é um projeto de uma série também sobre música, que entrevista uma galera inacreditável, praticamente todos os grandes da música popular brasileira. Tem
Bom, tem Milton, obviamente, tem Hermeto, tem João Bosco, tem Caetano, tem Gil, tem Chico César, tem Lenine, tem Arnaldo Antunes, Mônica Salmazo, Opa, Ivete Sangalo, Daniela Mercury, enfim, são 40 entrevistas sobre o tempo. Então, estou muito enfiada aqui. É um projeto que chama-se Still Dreaming, presente, passado e futuro presentes. É uma brincadeira de inversões de tempo. sim, São conversas sobre sonhos e se os sonhos ainda existem e o que aconteceram com os sonhos ou o que aconteceu com os sonhos dessa geração. E são reflexões sobre o tempo. É muito, muito delicada, muito bonita. Também muitas entrevistas e tal. Então, depois que eu lancei o filme do Milton, voltei para a Espanha e caí dentro de uma edição e fiquei muito enfiada num assunto que, de certa forma, também remete ao filme do Milton, porque tem aí nessa série uma galera que já é uma galera que está flertando com a finitude, né? Que é a sim, mesma geração. sim. Então, o assunto finitude, ele volta, o assunto morte volta, o que eles pensam, se eles têm medo, de um jeito um pouco mais claro e mais focado. Então, assim, não senti tanto não mudou É, nada, na verdade. sim. Já Saiu de senti um, entrou e já estava em outro, né? não, já Nossa, estou em outro agora. pois Eu é. quero fazer ficção, está na hora de eu fazer ficção, não aguento mais fazer documentário. Mas o Bituca foi indicado para prêmio, né? Como é que é isso? Pituca agora está indicado para o prêmio mais importante da Academia Brasileira de Cinema, né, que é o Prêmio Grande Otelo. E o Bituca está indicado, que aliás é um momento magnífico do cinema brasileiro, né? A gente tem aí o cinema brasileiro sendo reconhecido internacionalmente, num ano glorioso com o nosso primeiro Oscar e com a Verdade. força e a brincadeira toda que rolou em cima da explosão do fenômeno Fernandinha, mesmo que ela não tenha ganho o prêmio, parece até que ela ganhou. A gente, quando eu penso, eu Ah, digo, eu, mas ela eu já ganhou. acho que ela Mas ganhou. não, Para não mim, ganhou. É. Parece a Ganhou. seleção de 82 da é, Copa, né? É mais falada do que se tivesse tido eu ganho o acho. título, não é É isso, verdade? é Exatamente. isso, é É, mais ou menos isso. Então é um ano muito maravilhoso, um ano para o cinema brasileiro, e é uma honra poder estar com o Bituca, sendo o filme que eu acho que o filme de Bituca ele faz jus ao seu homenageado, ele tem uma qualidade internacional, ele é um filme que emociona, ele é um filme que praticamente em alguns momentos até parece ficção, porque você entra dentro dele e se envolve, né, de um Sim. jeito que é muito difícil em documentário. E nesse ano, quer dizer, ele concorre a melhor documentário, que eu acho que ele tem chances, ele concorre com Luiz Melodia, que é um bom documentário, tem outros bons documentários, inclusive produzidos pela Gulani, que é a distribuidora do Bituca. E a gente então ele concorre a documentário e concorre a voto popular. Mas o voto popular ele vai concorrer com o Ainda Estou Aqui, que é ah, difícil. Eu hoje fiz um post dizendo, a gente sabe que é difícil bater a Fernandinha, mas a gente tem a Fernandona, não custa tentar. Então Esse é vota um bom legal. Bituca. argumento. Perfeito. Muito Esse é um bom. ótimo argumento. Muito bom. E aonde a Muito bom. gente consegue Vota no assistir Bituca. o Bituca hoje? Já tá. O Bituca ele deve fazer uma janela em TV aberta, que é maravilhoso, Ah, na Globo, e depois oxe, vai para a Globoplay. E Globoplay. aí agora ele começa a ser vendido internacionalmente. Eu mostrei o Bituca em Portugal, no Indie Lisboa, que é um festival que ele foi convidado para abrir. Estava com muita preocupação, porque era uma sala de 600 pessoas. Ele fez 2 apresentações com sala cheia e aplausos no final. Tá certo que tinha muito brasileiro, mas não importa. Ah, Não Era mas importa. outro país e sim. era Portugal. Ele é muito, muito querido em Portugal. Tem uma sequência magnífica no documentário, que é ele cantando Travessia com a Carminho. A Carminho estava sentada no cinema assistindo, teve que sair antes, porque os fãs estavam enlouquecendo com ela e E tal. ela muito Mas emocionada no documentário cantando com muito ele também, emocionada. né? Muito Muito bonito, né? profundamente Aquele dueto movida. deles, Sim, muito muito bonito. bonito. Maro também, Maro está no É. filme, que é uma outra grande cantora portuguesa. Então, agora acho que ele faz um pouco a travessia dos países internacionais. No Brasil, Globo, o que para a gente é uma alegria, porque
e isso é triste, né? Um documentário brasileiro. O Bituca é o documentário brasileiro mais visto esse ano. E fez perto de 40 mil pessoas. E eu penso, que droga, como pode ser só 40 mil pessoas? E aí a gente entende a complexidade do tempo que a gente está vivendo hoje para o cinema e para o audiovisual, né? Quer dizer, é muito... O cinema meio que foi assassinado durante a pandemia. É muito Sim. difícil você levar as pessoas ao cinema. Eu penso 2 vezes antes de ir ao cinema hoje em dia, eu ia 3 vezes por semana. Então a gente está recém retomando essa coisa da ir à sala de cinema, assistir cinema. E quando eu penso no esforço de fazer, Milton, o esforço que foi de tantas pessoas de viabilizar esse projeto, dos produtores associados, da equipe, da banda, dele, e penso 35 mil pessoas, 45 mil pessoas, que é uma coisa assim, não, acho que é um pouco mais, é 45. Eu digo, gente, não é sustentável. Então, que bom que haverá Globo, porque isso Uhum. abre Claro. uma janela É, que mais milhões de pessoas vão assistir, e sim. isso é o mais importante, na verdade, né? Claro que a Hum. gente gostaria que fosse sustentável e que o filme tivesse tido uma bilheteria maravilhosa, como foi a bilheteria, por exemplo, do Ainda Estou Aqui, mas isso é alvo, né? Aquele tiro no olho da mosca que acontece, sei lá, uma vez na vida. E eu, sabe lá, e quando, né? Muito difícil hoje você conseguir realmente arrebentar no cinema. Então, o fato dele ir para a Globo e o fato dele estar do Globoplay acaba sendo um alívio e uma alegria, porque o mais importante, na verdade, é que as pessoas se emocionem e Sim. vejam esse filme, né? Que bonito. Óbvio E que, né? certamente indo para Globo, aí essa procura vai acontecer na Globoplay, né? Porque vai levar, Sim, vai sim, carregar, sim, né? É, a sim. gente Mas assim, acredita. mas é um momento interessante, a gente falou sobre isso antes, né? Que é com as plataformas, o que está acontecendo com inteligência artificial, a quantidade de oferta de filmes, a facilidade com que você. E isso também, eu senti isso muito no cinema. O filme foi muito, muito bem no cinema, muito recebido de forma muito calorosa, muita gente aplaudindo, muita gente chorando. Que bom que tinha aquela sequência do final dele cantando junto, regendo a Ângela Maria, porque as pessoas tinham condição de ficar enxugando as lágrimas, se recompondo, né? Então foi muito bem, mas uma coisa que eu senti muito, não só nos cinemas do Brasil, mas também aqui em Portugal, é que existe hoje também uma galera que, que é um público de sala dentro de casa, de ver Netflix, que é aquela galera que se Uhum. levanta, vai buscar pipoca, conversa, parece que a gente tem que reaprender É, essa experiência sagrada que é sentar com outras pessoas numa sala de cinema e assistir um e filme assistir ao e filme. entregar para o filme e exercitar uma coisa que é cada vez mais difícil hoje, que é a atenção plena. Nossa Nossa, você Senhora. sabe que você falou uma É. coisa que eu preciso contar uma experiência pessoal dentro disso que você está contando. Não, é porque foi interessante mesmo. Quando estreou Ainda Estou Aqui, eu fui com meu marido, meus filhos, minha mãe, assistir ao filme, né? E aí foi muito engraçado porque a gente tem esse hábito de ir direto para a fila da pipoca, né? E os meus dois filhos foram, a Lia e o João, foram direto para a fila da pipoca e meu marido falou: Não, não, esse filme não tem pipoca. Ah, que bem, muito bom. Não, aí eu olhei assim, eu falei, nossa, aí os dois, mas assim, como assim esse filme não tem pipoca? Ele falou, esse filme não tem pipoca, esse filme não tem pipoca. Vocês vão assistir ao filme que não se come pipoca assistindo a certas coisas, Muito bom, né? muito E bom. aí eles entraram, e foi muito legal porque eles saíram assim, pai, zero pipoca pra esse filme, assim, tipo, não, Muito bom, mas muito é, bom. mas é uma coisa mesmo de reeducação mesmo, né? Exatamente, De exatamente. entender o que está na tela, de como se relacionar com essa expressão artística, com essa história que está sendo contada, fazer
a deferência necessária, né? Porque as Sim, pessoas realmente desaprenderam. Isso que você sim, está. sim. E não só isso, a gente também, pelo tipo de filme que chega nas salas, nos grandes exibidores hoje, né? É o filme aquele barulhento do efeito especial, da explosão, da briga, da gritaria. A gente está cada vez mais, cada vez menos, de certa forma, assistindo no cinema os filmes silenciosos, com o Sim. tempo de um Bergman, de um Bertolucci, de um Fellini. Quer dizer, essa nova geração não teve muito contato com esse cinema de autor. É Não. fundamental que esse retorno aos Tem que ser cinemas resgatada. faça essa reeducação, né? Sim. Aqui agora na Espanha, né? Bom, nos Estados Unidos igual, né? Os Estados Unidos inventou a pipoca, né? Que É. você vai para o cinema para comer pipoca e dá risada e levanta e quer pipoca, toma Coca-Cola, quer dizer, aquela coisa. Aqui não, aqui é um outro lugar, sabia? Aqui tem um pouco uma deferência grande aos filmes europeus e a esses filmes mais de autor, mais delicados, muitas coisas que nem chegam ao Brasil, o que é uma alegria. Eu estou me reeducando a ir assistir filmes que você precisa prestar mais atenção, que você precisa. É um outro lugar, é um lugar de atenção plena. Mas aí a gente também passa por aquele problema das salas, né? Porque a gente não tem espaço aqui, é tudo consumido pelo mainstream. Se você, quando que você vai ver um filme de autor passando na Cinemark, por exemplo? Quem que consegue esse tipo de Pois espaço, é, mas né? se você imagina que o Bituca, que é o Bituca, que você coloca um post na rede social com o pôster do filme dizendo vai estrear o documentário do Bituca, e em 24 horas você tem 500 mil views, e É. aí o filme faz 50 mil espectadores no cinema, não fecha, é uma coisa É, cultural. O que está acontecendo é que nós estamos sendo submetidos a tanto estímulo que a gente não consegue mais sim. sentar no cinema e assistir um filme, e, portanto, não tem público e, portanto, o exibidor não leva, né? Portanto, voltamos àquela discussão da sustentabilidade da arte, da música, e a sensação que dá é que o que vai acontecer é que algumas salas menores vão ficar menores, que a experiência humana e da delicadeza vão virar pequenos nichos, né? Onde a atenção, onde a delicadeza, onde o silêncio tem valor. Então, a sensação que dá é que talvez seja esse também, essa discussão toda com a inteligência artificial, né, que é assustadora e fascinante ao mesmo tempo. Queria muito te ouvir sobre isso. Essa é a pergunta de milhão. É, isso aí. Dá tempo, gente, da gente ouvir a Flávia falar um pouquinho sobre IA? Eu Dá. realmente gostaria, porque isso é um assunto que é o que está, assim, na crista da onda aí, das discussões em relação são tantas camadas de preocupação, a- tanto na esfera criativa, artística, jurídica, de mercado, passa por tanta. É até difícil formular uma pergunta, né? Mas, assim, a sua visão sobre a presença da IA na indústria cinematográfica, se tivesse que fazer um recorte breve, por onde você começaria? Nossa, a gente vai fazer dois programas, né? Você quis Opa, eu topo. A hora que você. fazer? Eu ia te falar, você está sendo um pouco cruel com ela. Ela já está cedendo de uma Ai, que eu forma tô tão adorando, generosa o gente. tempo dela. Não, meu Flávia, eu tempo tô Para você amando falar essa de IA, guarda com conversa. o tempo de vocês aí. não, para Eu nós está Tô posso fazer um tranquilo. amando. capítulo Olha, 2 você está e sendo fazer tão uma conversa generosa. sobre AI. Eu sou parte do DGA, que é o Directors Guild of America, que é o sindicato que rege o grupo de diretores, não só americanos, tem muita gente da Europa que hoje faz parte do DGA, mas que regulariza, de certa forma, a profissão, né? Que é muito forte, muito, muito, muito atuante, muito politicamente atuante no mercado, são os sindicatos americanos. E existe hoje lá uma briga absurda sobre como que você, de alguma forma, regulamenta a ética do uso do AI, né? Porque é uma ferramenta absolutamente espetacular, Uhum. mas o problema é quem usa essa ferramenta,
né? Ela pode ser um desastre para a indústria. Ela pode ter assim um efeito arrasa-quarteirão, né? Porque ela efetivamente substitui de forma muito eficiente e cada vez mais assustadoramente eficiente o trabalho humano. Então, se não houver uma regulamentação, nós vamos ter problemas não só no cinema, na música, no que você imagina, né? Hoje em dia, você entra numa AI qualquer e você faz em 5 minutos, por exemplo, uma consulta que você pagaria para um advogado, que você pagaria para um contador, que você pagaria para um médico, entendeu? Então, existe aí um perigo muito grande dessa questão da substituição. Estou falando o óbvio, mas talvez para te responder Mas é sem... importante reforçar isso, né? Porque Claro não que pode sim. romantizar isso, né? Não, claro que sim. Mas tem uma coisa que eu acho que talvez, acho que a gente poderia, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma conversa sobre isso, porque ela não é uma conversa para que a gente consiga sintetizar em uma resposta de 1 minuto, sabe? São muitas... A gente pode marcar essa conversa, então, Flávio? Não, Posso quiser. deixar Já registrado vamos deixar o aqui convite feito, para a registrado, gente claro. retomar esse Pô, papo, você porque eu quiser. realmente Pô, quero que te bom. ouvir. Quando você quiser, o DJ está criando encontros onde as pessoas se colocam suas angústias, colocam suas surpresas, resultados, e a gente está tentando encontrar o que seria a questão ética. Mas para te responder, então, eu acho que é o seguinte: o AI é uma ferramenta excepcional. O problema é o humano que usa a ferramenta. E também você tem aí, volto para o cinema, Stanley Kubrick, um gênio absoluto. O perigo máximo é quando esse humano que é problema não estiver mais no cenário e você tiver uma AI cuidando de outra AI. Aí eu me preocupo pelos seus filhos, sabe? Porque realmente as coisas podem ficar bem complicadas. Eu acho que eu acho que assim, só para a gente não se estender muito, né? Agora Infelizmente, desbloqueou um medo em mim, porque eu tenho um mas filho de 2 anos. Então, eu acho que o Olha, povo ainda pequenas cidades, países afetivos, longe dos grandes centros, cara, é assustador. Não, é muito assustador e eu acho que as pessoas ainda não se deram conta de fato do que aconteceu. Eu falo isso muito quando a gente vai falar em palestra de direito autoral, você sabe, eu estou muito envolvida com essa questão da inteligência artificial aqui no Brasil, relacionada à parte musical e tudo, né? As pessoas ainda não se deram conta do que aconteceu quando a OpenAI apresentou o ChatGPT para o mundo, assim. O que eles soltaram ali realmente quando eles botam esse negócio para todo mundo usar, porque o mundo dormiu de um jeito e acordou de outro. Eu tenho esse convencimento. Eu acho que as relações de trabalho, as relações pessoais, em diferentes níveis, assim, tudo aquilo que a gente viu na ficção científica, a gente agora está começando a ver como que aquilo se deu. Quando você assiste desde um filme que brinca com esse conceito, né? Como o Exterminador do Futuro, até quando você vai para aqueles mais delicados como Her, né? Que você tem a Scarlett Johansson ali, passando por todos os Black Mirrors que você já pode ter assistido, ou que o Isaac Asimov escreve, enfim. 2001, né? 2001. Não vou nem entrar no Kubrick, né? Porque ele não dá. O Kubrick não dá para falar dele. Mas assim, você pega a homenagem que Spielberg faz quando ele faz o filme Inteligência Artificial, né? Baseado num conto do como é que era? Super Brinquedos Não Duram o Verão Todo. Você lembra disso? Sim, né? sim. Então, assim, a gente realmente não tem dimensão, mano. Então, eu quero muito ter essa conversa com você. Eu vou me preparar para essa conversa. Eu posso também porque eu acho que é saudável, sabe? Né? Isso. Posso trazer informações do que está acontecendo no cinema, do que está acontecendo na indústria. Isso. E a gente faz essa conversa quando vocês quiserem.
Então, Só tá macaco bom. feito o convite. Vou conversar aqui internamente com a Tatá, nossa querida Tatá, Com para certeza. A agendar Tatá esse já papo com descobriu você. como me acha, tá tudo certo, é fácil. Ai, Maravilhoso. olha, Flávia, eu, assim, infelizmente a gente está caminhando para o final. Eu não tenho palavras, assim, para agradecer Hoje pela você encerra, viu? Hoje gentileza. você encerra porque. Então deixa eu falar primeiro, depois você Ah, por encerra. favor, mano. Muito obrigado, assim, fiquei apaixonado por você. Realmente, eu, assim, sabe, você é uma pessoa, como dá pra ver, assim, 1 hora de conversa, né? O quão você Não, foi, com a tua gente. generosidade, teu conhecimento, a profundidade que você tem na forma como você enxerga as coisas, isso agrega demais, né? Você falou agora há pouco, assim, né? Ah, eu tô falando óbvio, mas às vezes o óbvio, quando sai da boca de certas pessoas, Perde a tem um peso obviedade. muito forte. Então pode ter certeza que o que você entende como um óbvio, para quem está ouvindo, não é tão óbvio, não. E olha, muito obrigado. Espero que a gente se veja em breve, então, nessa segunda jornada. Ah, eu Vamos Né? também, fazer. E Flávio. vou Vamos fazer. aproveitar já para mandar um abraço do Vitor Pozas, que é um grande amigo meu, pessoal, trabalha com a gente. Pediu, olha, você, por Vitinho, favor, manda um Vitinho, falamos abraço. O pouco da Langoni O também. música, ele fez Rafa, né? Falamos um pouco. lindíssimo trabalho do Vitor e do Rafael, que fizeram a Isso. parte toda de orquestração do filme, de uma delicadeza, porque, olha, fazer a música de um filme sobre o Milton Nascimento Não, é gente, corajoso, né? Vamos falar a verdade? Esse Quando tem. ele país me está louco. contou que ele ia fazer esse trabalho, eu falei, caramba, Vitor, agora você atingiu o ápice na carreira, né? Porque, poxa, É e o verdade. Langoni junto, porque o Langoni é um querido, Ai, o né? Super Langoni, eu adoro o competente. Então, Muito a Rafa, gente ficou querido, gente. muito Eles são feliz muito pelos queridos. dois estarem nesse projeto. Então, é isso, Flávia, muito obrigado. A gente se vê em breve, com certeza. E agora, mana, faça a Ah, sua eu assino despedida. embaixo das palavras do Marcel, Flávia, eu quero agradecer de coração. Eu sou uma pessoa que ama cinema, eu amo música em cinema, então para mim o seu filme falou muito alto, sabe, em várias camadas minhas, pessoais, como eu faço roteiro também, né? Então, assim, como escritora, como ouvinte, como fã do trabalho do Milton, né? A gente até se colocar numa posição de fã, uma coisa tão clichê, mas independentemente, sabe, de ser ou não uma coisa clichê, assim, o Milton ele toca mesmo fundo. E quando você vê uma obra que ela é feita ela honra esse trabalho, ela dignifica esse trabalho. Isso é muito maravilhoso, porque você também foi muito corajosa, né? Assim como o Vitor e o Langoni Oxe, tiveram o oh, desafio de orquestrar, né, conduzir a parte musical, cara, a você coube a missão difícil de traduzir o Milton para nós, e o diálogo, né? né? E aquele diálogo do você, Você aquilo foi muito corajoso. você entrega, né? Então, assim, eu fico muito feliz de poder conhecer você. Espero um dia poder ir à Espanha ou ter a oportunidade de te encontrar aqui quando você vier. Vocês estão no Gostaria Rio, muito Rio ou de São ir. Paulo? Eu estou em São São Paulo, Paulo. mas o São Rio Paulo. para minha segunda casa e gostaria muito de ir ao lançamento do livro sobre o seu pai, que você Ah, falou no eu vou começo. entrar em contato Por com a favor, Tatá e manda o mandar o convite para contato. mim. E assim, Isso. e vou mandar para vocês o link do Visions in the Dark, que é um documentário. Milton é uma maravilha, mas Visions é um documentário, vocês vão amar o documentário, Ah, porque por ele é tão favor. delicado quanto foi essa entrevista e essa conversa. Vou mandar para vocês o link, é um filme que fala sobre a comunicação entre seres humanos e animais. Olha só. Uma maneira como a Poxa, gente isso eu perdeu quero esse muito. contato. Com cavalos, então eu uso Ah, um meu Deus, eu pronto, uso acabou. um cara que é um horse whisperer, que a gente chama, né? São esses caras americanos que trabalham com comunicação com o animal através de uma coreografia, basicamente corporal enfim, é um trabalho muito delicado. E esse filme é um filme que eu tenho muito orgulho sobre ele, ele não foi ainda lançado no Brasil, ele teve apenas algumas sessões fechadas e eu preciso urgentemente voltar para ele,
para que as pessoas possam assistir. Vou mandar o link e a gente fica em contato, manda as informações Sim, sim. e aí já arma a próxima conversa. E olha, esse espaço nosso está aberto para você, para divulgar todos os trabalhos. Assim está à sua disposição também, para a gente nos nossos canais fazer as divulgações. A gente tem aí o nosso público, né? Que Com também certeza. muitos músicos, compositores também. Então, de novo, obrigada, Flávio. Você é um doce de pessoa. Eu amei te conhecer. Muito bom, muito obrigado a vocês pelo carinho, pela entrevista deliciosa. A gente vai ficar em contato. Com certeza eu quero também aprender um pouquinho mais sobre a SIM, que eu sei muito pouco. Ah, vamos trocar. Com Um beijo no certeza. seu coração. Obrigado. grande. Um Obrigada. beijo grande. Obrigado a Valeu. Tatá, obrigado ao pessoal da técnica aí. Desculpa a entrevista longa. Imagina, nada. foi maravilhoso. Delícia. Valeu. Tchau, Tchau, pessoal. tchau, Até a tchau. Tchau, próxima. queridos. Tchau, tchau, Até já, até. até já. Bom, gente, terminamos aqui mais um episódio. Tenho certeza que quem ficou até o final amou, né? Foi demais, né, Olha, Cris? que conversa louca. cara, que Nossa, espetáculo. gente, Eu que gostei legal. demais. Olha, fiquei Vocês saindo viram que daqui eu me muito feliz. comportei? Até? Hoje vai ser um hashtag sextou, né? Estamos numa sexta-feira hoje aqui em São É. Paulo. né? Com frio e de repente ela frio. terminou cheia de calor. Não, foi muito Não é muito bom. A gente legal estava com medo, né? Passou. E é isso, né? Bom, então, né? Mais uma vez, Vitor, Rafa, dá o seu aquele like. beijo para vocês, Beijo no instalado. Vitor, beijo no Rafa, são irmãos de coração. E a gente se vê na próxima. Até mais, pessoal. Valeu.